O impacto da campanha de drones da Ucrânia vai muito além dos destroços retorcidos de um trem descarrilado. Ela cria uma cadeia contínua de interrupção que começa nas profundezas da retaguarda russa e termina com o soldado individual encolhido em uma trincheira. Toda a cadeia de suprimentos russa, um sistema complexo, projetado para mover grandes quantidades de homens e material para a frente de batalha, está agora sob constante ameaça. Um trem transportando tanques e munição é um alvo principal. Se for atingido, esses suprimentos vitais nunca chegam aos depósitos. Se for atrasado, as unidades que os esperam ficam expostas e mal equipadas, seus planos operacionais são jogados no caos. O efeito cascateia do nível estratégico para o tático. Uma vez que os suprimentos conseguem passar pelas ferrovias ameaçadas, eles devem ser transferidos para caminhões para a última parte de sua jornada. Esses comboios, serpenteando por estradas contestadas, apresentam outra excelente oportunidade para as equipes de drones. Um único drone bem posicionado pode desabilitar o veículo da frente, criando um engarrafamento que torna os caminhões seguintes alvos fáceis. Isso força a logística russa a se tornar mais lenta e dispersa. Em vez de grandes e eficientes comboios, eles precisam recorrer a viagens menores e mais frequentes, muitas vezes à noite. Isso aumenta a complexidade e ineficiência de todo o seu esforço de reabastecimento, consumindo mais combustível, mais tempo e mais mão de obra para cada tonelada de carga entregue. A interrupção continua até a linha de frente. Os últimos quilômetros são frequentemente os mais perigosos. Um pequeno grupo de soldados tentando transportar munição ou comida de um ponto de suprimento avançado para sua trincheira torna-se um alvo. Um único veículo tentando evacuar os feridos é caçado. Os drones estão por toda parte, suas câmeras escaneando qualquer sinal de movimento. Essa vigilância constante e a ameaça de ataque tornam até as tarefas mais básicas perigosas. O simples ato de reabastecer uma posição avançada, antes uma tarefa logística rotineira, é agora uma missão de vida ou morte, que deve ser cuidadosamente planejada e executada sob a sombra constante de um inimigo invisível. Em última análise, essa teia de interrupção culmina na experiência do soldado na trincheira. Ele é o elo final nesta cadeia quebrada. Ele espera por munição, que está atrasada ou nunca chega. Ele subsiste com rações minguantes porque o caminhão de suprimentos foi atingido a quilômetros de distância. Ele vê menos reforços porque seu transporte foi alvo. Os drones o isolaram efetivamente, degradando não apenas sua capacidade física de lutar, mas também seu moral. Ele sente as consequências de um ataque que ocorreu a 100 quilômetros de distância, um testemunho de como os drones ucranianos teceram uma rede abrangente de pressão sobre todo o teatro de guerra. O dia para uma unidade de drones ucraniana começa muito antes de o sol cruzar o horizonte. No frio antes do amanhecer, a equipe se reúne, seus rostos iluminados pelo brilho das telas e pela luz fraca dos faróis. O trabalho deles é um ciclo implacável, uma rotina estruturada de caçar, atacar e repetir. A primeira fase é sempre o reconhecimento. Um pássaro, como eles chamam os drones, é lançado no céu acinzentado. Sua missão é ser os olhos da equipe, pairando silenciosamente sobre o território inimigo, sua câmera transmitindo um vídeo de alta resolução ao vivo para o posto de comando oculto. Eles estão procurando padrões, movimento, qualquer coisa fora do comum. Uma vez que um alvo potencial é identificado, um grupo de soldados cavando uma nova posição, um esconderijo de munição oculto ou um veículo se movendo ao longo de uma rota de suprimentos, a próxima fase começa. O drone de reconhecimento pode continuar a observar enquanto um tipo diferente de drone é preparado. O drone de ataque, FPV, ou de visão em primeira pessoa. Estes são rápidos, ágeis e armados com uma carga explosiva. O operador coloca um conjunto de óculos, imergindo-se completamente na perspectiva do drone. Ele não está mais em um bunker. Ele é a arma, voando em alta velocidade em direção ao seu alvo. A equipe trabalha em conjunto, com observadores e comandantes guiando o piloto para garantir um ataque preciso e eficaz. Após o ataque, o ciclo não termina. Um drone de reconhecimento geralmente permanece na estação ou é rapidamente redistribuído para a área. Esta é a fase de avaliação de danos de batalha. O ataque atingiu o alvo pretendido? O dano foi suficiente? Há explosões secundárias indicando um impacto de munição ou combustível?
Esta informação é crucial. Ajuda os comandantes a entender a eficácia de suas táticas e informa o planejamento para a próxima missão. Também fornece inteligência valiosa, pois a reação do inimigo ao ataque, correndo para se proteger ou tentando um resgate, pode revelar outras posições e fraquezas que podem ser exploradas em ataques subsequentes. Todo esse processo, reconhecimento, ataque, avaliação, é então repetido. Ao longo do dia, a unidade de drones realizará missão após missão, se o tempo e a vida útil da bateria permitirem. Eles são uma ameaça persistente e interminável. Não há trégua para as forças que estão no lado receptor. Um ataque ao amanhecer pode ser seguido por outro no meio da manhã e outro à tarde. Este ritmo operacional é o cerne da estratégia. Não se trata de um único golpe decisivo. Trata-se de manter um estado constante de pressão, desgastando os recursos, as capacidades e, o mais importante, a vontade de lutar do inimigo. A rotina da unidade de drones é o motor desta nova guerra de atrito. O impacto mais profundo da guerra de drones da Ucrânia pode não ser medido em tanques ou equipamentos destruídos, mas no medo generalizado que instila nas tropas russas. O céu, antes uma vasta e vazia extensão, é agora uma fonte de ameaça constante e imprevisível. Todo soldado sabe que, a qualquer momento, um observador invisível pode estar a vigiá-los. Esse conhecimento muda fundamentalmente o seu comportamento no campo de batalha. O simples ato de caminhar de uma trincheira para outra, ou mesmo levantar-se para se espreguiçar, torna-se um risco calculado. Essa pressão psicológica é uma arma em si, que retarda eficazmente toda a máquina de guerra russa desde a base. Esse medo força os soldados russos a adotar táticas novas e menos eficientes. O movimento agora é mais lento e deliberado. Em vez de se moverem em grupos, os soldados frequentemente viajam um por um, com longos intervalos entre eles, na esperança de apresentar um alvo menor. Eles aprendem a abraçar as sombras, a mover-se sob a cobertura das árvores e a evitar espaços abertos a todo custo. Essa cautela, embora necessária para a sobrevivência, tem um custo operacional significativo. Significa que reforçar uma posição leva mais tempo. Reabastecer uma unidade torna-se um processo lento e gradual. O ritmo geral das operações quase para, não por causa de um ataque direto, mas pela mera possibilidade de um. Mesmo a relativa segurança de uma trincheira ou de um abrigo foi comprometida. No início da guerra, essas fortificações ofereciam proteção confiável contra artilharia e fogo de morteiro. Mas os drones podem voar diretamente para as entradas de bunkers ou lançar granadas com precisão milimétrica em trincheiras abertas. Os soldados não estão mais seguros apenas por estarem debaixo da terra. Essa realidade os força a gastar mais tempo e energia, construindo cobertura superior, reforçando entradas e estando constantemente em guarda. A trincheira, antes um santuário, tornou-se uma armadilha. O custo psicológico de ser caçado, mesmo em suposta segurança, é imenso, levando à exaustão, estresse e degradação da eficácia de combate. O efeito cumulativo desse medo é uma sensação palpável de paralisia. As unidades hesitam em manobrar. Os comandantes relutam em concentrar suas forças para um ataque, sabendo que um grande grupo de soldados ou veículos é um alvo irresistível para um enxame de drones. Essa mentalidade defensiva, nascida do medo, permite à Ucrânia ditar o ritmo dos combates. Ao manter as forças russas imobilizadas, dispersas e constantemente amedrontadas, os drones criam oportunidades para as forças terrestres ucranianas explorarem. A guerra na mente, uma batalha de nervos e medo, tornou-se tão importante quanto a guerra no terreno. A estratégia de drones da Ucrânia é honestamente uma aula magna de atrito, mas não no sentido tradicional de simplesmente trocar vidas e projéteis na linha de frente. Em vez disso, é um atrito de tempo, recursos e, bem, eficiência. Cada ataque de drone bem-sucedido, por menor que pareça, contribui para uma estratégia maior de degradação sistemática. Quando um drone destrói um único caminhão de suprimentos, a perda imediata é, claro, o veículo e sua carga. Mas o efeito secundário é, na verdade, o atraso. A unidade que espera o conteúdo desse caminhão, seja munição, comida ou suprimentos médicos, agora deve esperar mais, e sua prontidão de combate continua diminuindo a cada hora que passa.
Isso é o que chamamos de estratégia dos 1000 cortes, onde inúmeros pequenos atrasos começam a se somar em uma paralisia operacional significativa. Essa campanha de atraso é mais evidente na mira de reforços e rotações de tropas. Uma coluna de veículos blindados de transporte de pessoal se movendo em direção à frente representa uma concentração de força e, honestamente, um alvo tentador. Mesmo que os drones consigam danificar apenas 1 ou 2 veículos, a coluna inteira é frequentemente forçada a parar, dispersar e procurar cobertura. Isso pode atrasar a chegada de tropas frescas em horas ou até dias. No ambiente acelerado do campo de batalha moderno, tais atrasos podem, francamente, ser decisivos. Um contra-ataque planejado pode ser cancelado, ou uma linha defensiva pode desmoronar antes que os reforços possam chegar, tudo por causa da intervenção de alguns drones relativamente baratos. Mas a lógica vai ainda mais longe do que a frente imediata. Ao atacar centros de logística, oficinas de reparo e áreas de preparação temporárias na retaguarda próxima, os drones ucranianos garantem que os atrasos continuem se acumulando. Um tanque danificado que poderia ter sido reparado e retornado ao serviço em poucos dias pode agora ficar preso esperando por peças de reposição que estavam em um caminhão destruído. Uma unidade que foi retirada para descanso e reequipamento se vê assediada e incapaz de se recuperar adequadamente. Essa pressão constante impede que os militares russos regenerem seu poder de combate de forma eficaz, mantendo suas unidades em um estado perpétuo de serem subestimadas, sobrecarregadas e mal supridas. Isso é, em sua essência, uma guerra travada contra o relógio. A Ucrânia entende que não pode igualar a massa de homens e equipamentos da Rússia, um por um. Em vez disso, usa drones para manipular o tempo, criando atrito e atraso em todos os pontos possíveis do ciclo operacional russo. Cada ponte destruída, cada vagão de combustível em chamas e cada caminhão imobilizado adiciona segundos, minutos e horas à linha do tempo logística da Rússia. Esses atrasos se acumulam, criando uma cascata de falhas que enfraquece toda a frente. A estratégia é sutil, mas também é devastadoramente eficaz, sangrando lentamente o esforço de guerra russo, não através de grandes batalhas, mas através da aritmética implacável e honestamente impiedosa do atraso. Desde o verão de 2025, a Ucrânia intensificou drasticamente sua campanha de drones, focando em um dos componentes mais críticos da máquina de guerra russa, sua rede ferroviária. O exército russo é, você sabe, fortemente dependente de trens para mover vastas quantidades de combustível, munição e equipamento pesado por longas distâncias até a frente. Essa dependência é também uma vulnerabilidade significativa. Um único ataque de drone bem-sucedido pode cortar uma linha férrea vital, interrompendo o fluxo de suprimentos por dias. A Ucrânia explorou sistematicamente essa fraqueza, deixando um rastro de fogo e destruição nos territórios ocupados e no interior da própria Rússia. Os exemplos desses ataques bem-sucedidos são numerosos e destacam a precisão da campanha. Em julho de 2025, um ataque devastador na região de Rostov destruiu um trem que transportava combustível e equipamento militar, causando um incêndio massivo e suspendendo todo o tráfego ferroviário na área. Em agosto, outro ataque ousado perto de Tokmak, na Zaporígia ocupada, descarrilou um trem de combustível em uma rota de suprimento crítica para a Crimeia. Ataques semelhantes foram relatados perto de Dzhankoi, na Crimeia, e em outras partes da Zaporígia, visando sistematicamente as artérias que alimentam a frente sul. Estes não foram atos aleatórios, foram ataques coordenados a alvos logísticos de alto valor. A campanha não se limitou aos próprios trens. Drones ucranianos também alvejaram a infraestrutura de apoio que faz a rede ferroviária funcionar. No início de agosto de 2025, ataques atingiram estações ferroviárias-chave na região russa de Volgogrado, incluindo a estação principal na cidade de Volgogrado e a de Surovikino. Esses ataques foram projetados para atrapalhar o fluxo de carga militar, danificando pátios de manobra, centros de controle e instalações de carregamento. O objetivo é criar gargalos e forçar o exército russo a depender de transporte rodoviário mais lento e vulnerável.
Ao atacar tanto os trens quanto os trilhos, a Ucrânia está travando uma guerra abrangente contra todo o sistema logístico ferroviário da Rússia. Mais recentemente, essa estratégia se expandiu para incluir ataques às próprias fontes de combustível. Em outubro de 2025, drones ucranianos de longo alcance, como o avançado modelo Liuti, atacaram duas grandes refinarias de petróleo russas. A refinaria Kirishneftyorsk-Syntes, na região de Leningrado, e a refinaria Orskneftyorsk-Syntes, localizada a impressionantes 1.400 quilômetros da frente, foram atingidas, causando incêndios massivos. Esses ataques representam uma evolução estratégica, passando de visar o sistema de entrega para visar a própria produção. É um sinal claro de que, para a Ucrânia, cada parte da economia russa que apoia a guerra é agora considerada um alvo legítimo. Diante dessa campanha implacável e eficaz de drones, os militares russos têm se esforçado para se adaptar e desenvolver contramedidas. Seus esforços revelam um senso de desespero e a dificuldade de se defender contra uma ameaça pequena, numerosa e inteligente. Uma das defesas mais visíveis, porém rudimentares, tem sido a instalação de grades e redes metálicas sobre bens valiosos. Essas chamadas cope cages, vistas pela primeira vez em tanques, estão agora sendo soldadas no topo de locomotivas e vagões de trem críticos. A esperança é que essas redes detonem um drone FPV prematuramente, antes que ele possa atingir o alvo vulnerável abaixo. Além dessas barreiras físicas, as forças russas tentaram usar mudanças de procedimento para mitigar a ameaça. Eles agora operam seus trens de suprimentos em horários irregulares e imprevisíveis, esperando evitar os olhos atentos dos drones de reconhecimento ucranianos. O ritmo anterior de movimentos diurnos e noturnos foi abandonado em favor de um padrão mais caótico. Além disso, eles estão tentando dispersar sua carga valiosa. Em vez de concentrar todo o combustível ou munição em um único trem longo, eles estão espalhando-o por vários trens mais curtos. Essa tática visa limitar os danos de um único ataque bem-sucedido, mas também aumenta significativamente a complexidade logística e a ineficiência. No entanto, essas contramedidas estão se mostrando amplamente inadequadas contra a sofisticação crescente dos drones ucranianos. As redes e gaiolas são frequentemente ineficazes contra drones que podem se aproximar pela lateral ou por baixo, ou contra aqueles que carregam cargas em tandem, projetadas para derrotar uma armadura tão simples. Além disso, os sistemas de guerra eletrônica padrão, que podem interferir nos sinais de controle de drones mais simples, são frequentemente inúteis contra modelos autônomos mais novos. Esses drones avançados podem ser programados com a localização de um alvo e usar orientação terminal alimentada por IA para atingir o alvo, mesmo que sua conexão com o operador seja cortada. A realidade é que não há solução fácil para a Rússia. Defesas de longo prazo verdadeiramente eficazes, como a instalação de sistemas de defesa cinética sofisticados, como mini-canhões antiaéreos, em cada trem, são proibitivamente caras e levariam anos para serem implementadas em sua vasta rede ferroviária. Por enquanto, os militares russos estão presos em uma postura reativa, remendando soluções ad hoc que oferecem proteção limitada. Sua dependência de redes simples e truques de agendamento é um testemunho da vantagem estratégica que a Ucrânia conquistou neste domínio. A Rússia está tentando tapar um vazamento com fita adesiva, enquanto a Ucrânia continua a abrir novos buracos. A guerra de drones entrou em uma nova e mais perigosa fase de escalada, com ambos os lados visando cada vez mais a infraestrutura crítica, longe das linhas de frente. O que começou como uma ferramenta tática para reconhecimento e ataques no campo de batalha, evoluiu para uma arma estratégica, mirando o coração econômico e psicológico do inimigo. Os ataques bem-sucedidos da Ucrânia às refinarias de petróleo russas, em outubro de 2025, foram uma clara demonstração dessa nova doutrina. Ao atingir instalações no interior da Rússia, a Ucrânia não está apenas interrompendo o fornecimento de combustível para os militares, está infligindo dor econômica direta e provando que seu alcance está crescendo, tornando-se mais longo e preciso. Essa escalada, no entanto, não é unilateral. A Rússia retaliou com seus próprios ataques de drones,
muitas vezes visando infraestruturas civis de uma maneira amplamente condenada. No início de outubro de 2025, no que pareceu ser uma resposta direta aos ataques às refinarias, um drone russo atacou um trem de passageiros ucraniano na região de Sumy. O ataque, que matou pelo menos uma pessoa e feriu dezenas de civis, incluindo crianças, não tinha propósito militar direto. Foi um ato de terror, projetado para instigar medo e punir a população ucraniana pelos sucessos militares de seu país. Essa troca destaca a sombria simetria da guerra de drones, onde a vida civil está cada vez mais em risco. Essa escalada de olho por olho cria um ciclo perigoso. Cada ataque ucraniano bem-sucedido a um alvo militar industrial legítimo, como uma refinaria, pode provocar uma resposta russa contra um alvo civil. A distinção entre alvos militares e civis, já tênue neste conflito, ameaça se apagar completamente. Os céus de ambos os países se tornaram um tabuleiro de xadrez para um jogo mortal de ataques de longo alcance, onde as peças são bombas voadoras autônomas e as apostas são cidades e economias inteiras. Essa ampliação da guerra coloca imensa pressão sobre os sistemas de defesa aérea e traz a realidade do conflito para populações que antes estavam distantes dos combates. A guerra de drones transformou-se, assim, de um elemento de apoio da guerra terrestre em uma frente distinta e crítica por si só. É uma frente definida pela tecnologia, alcance e uma disposição de ultrapassar os limites dos alvos aceitáveis. Para a Ucrânia, é uma forma de equilibrar o jogo contra um adversário maior, de impor custos e de desorganizar a própria base da capacidade da Rússia de fazer guerra. Para a Rússia, tornou-se uma ferramenta de retaliação e terror. Esse conflito crescente nos céus garante que, mesmo que as linhas de frente se movam lentamente, a intensidade e o alcance da guerra estão em constante expansão. A natureza da guerra terrestre foi fundamentalmente alterada. O conflito na Ucrânia demonstrou, com clareza brutal, que o céu não é mais um espaço neutro, mas uma ameaça permanente e ativa. A presença constante de drones ucranianos criou um novo tipo de campo de batalha, onde cada metro quadrado está sob potencial vigilância e cada movimento é um alvo em potencial. Esta não é uma mudança temporária, é uma evolução permanente nos assuntos militares. O senso tradicional de segurança do soldado, em uma trincheira, atrás de uma colina ou bem na retaguarda, foi sistematicamente apagado por um inimigo que observa de cima, incansavelmente e sem trégua. A Ucrânia dominou essa nova realidade para tomar o controle do ritmo do conflito. Através de uma campanha coordenada e incessante, suas forças de drones aplicam pressão em todos os níveis da estrutura militar russa simultaneamente. Eles caçam soldados individuais na linha de frente, degradando o moral e dificultando movimentos básicos. Eles atacam comboios de suprimentos na retaguarda operacional, criando atrasos e escassez. E eles atacam a espinha dorsal logística estratégica de ferrovias e refinarias, sufocando toda a máquina de guerra em sua origem. Essa campanha de pressão em várias camadas impede que as forças russas descansem, se reequipem ou lancem operações ofensivas eficazes. O resultado é um exército russo que é forçado a ser reativo, lento e temeroso. Seus comandantes devem constantemente pesar o risco de serem vistos contra a necessidade de movimento e ação. Esse cálculo constante de risco retarda a tomada de decisões e leva a uma hesitação generalizada que, honestamente, paralisa o ímpeto ofensivo. As tentativas da Rússia de combater essa ameaça com redes e horários irregulares foram em grande parte insuficientes, destacando a vantagem assimétrica que a Ucrânia obteve através da inovação tecnológica e da engenhosidade tática. É uma guerra de Davi contra Golias, onde a funda de Davi é um enxame de drones inteligentes e explosivos. A lição da Ucrânia é clara: o futuro da guerra está aqui. É um futuro onde o controle do espaço aéreo se traduz diretamente no controle do solo. O drone não é apenas mais uma arma no arsenal, é um sistema de controle, uma ferramenta para impor um estado de atrito constante, medo e paralisia a um adversário. À medida que esta guerra continua, o zumbido silencioso de uma hélice à distância se tornou o som mais temido no campo de batalha. É o som de uma nova era, onde o céu está sempre vigiando, e para as forças russas na Ucrânia é sempre hostil.